Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim o texto, eu leio da Nova Versão Transformadora. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Hoje nós vivemos cada vez mais influenciados, e isso, quer você acredite ou não, é uma realidade. Vivemos influenciados pelas redes sociais, pela internet. Tanto é que, ao redor do mundo, as grandes eleições têm o seu desfecho, muito dele influenciado pela ação nas redes de internet e redes sociais. Gasta-se fortunas hoje, fortunas, para pessoas terem relevância na rede social, para formarem opinião, para fazerem-se conhecidos, e assim é um novo mundo. Foi assim na época que a televisão chegou. Quando a televisão chegou, antes a informação chegava de forma muito vagarosa. Por vezes, a informação que chegava, ela já tinha acontecido 2, 3 dias antes. Quando a televisão chegou, a informação chegou um pouco mais rápida. E os meios de comunicação enriqueceram, literalmente enriqueceram, porque as pessoas gastavam fortunas para se fazer conhecidos. Pessoas que vendiam seus produtos, grandes redes de supermercado, grandes marcas, os horários nobres da televisão custavam fortunas. Até hoje acontece isso, e o período mais caro da propaganda na televisão mundial acontece no intervalo da final de futebol americano, chamado de Super Bowl. Aconteceu 2 domingos atrás, eu acho. É a inserção, que é assim que eles chamam, a inserção mais cara da propaganda no mundo. É no intervalo do jogo do Super Bowl, da final do futebol americano. Bem, isso tem mudado. Cada vez mais as pessoas usam as redes sociais para chegarem até nós. Tem coisa que você nem quer ver e aparece. Você está lá passando o seu dedo nas redes sociais e tem lá patrocínio. Gente que faz colaboração para fazer uma marca conhecida. Pessoas ganham muito dinheiro. Pessoas ganham fortunas com redes sociais hoje, com canais de YouTube, com canais de Instagram, e vão formando opinião. Bem, cada vez mais isso se torna uma realidade. É inevitável. Quer você aceite ou não. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. E de tempo em tempo, nessa moda das informações, vem uma outra tendência. A tendência dos últimos dias, e quase que eu pelo menos vi muita gente fazer isso, foi uma jogada com fotos dizendo: primeiro você começa,
depois você melhora. Quem viu isso aí? Não, levanta a mão e fica com ela de pé e olha ao redor. Primeiro você começa, depois você melhora. Teve gente que colocou de tudo lá. Colocou que o cabelo estava ruim, depois ficou bom. Colocou no início do casamento, depois mostrou o casamento com os filhos. E todo mundo colocou de alguma forma, querendo mostrar que houve um progresso. E graças a Deus por isso, né? O ruim é se você colocasse. Primeiro você começa, depois você piora. É ou não é? Apesar que alguns não sei não. Mas é uma tendência, e isso, o algoritmo, é assim que diz, ele puxa, influenciados pelas redes sociais, influenciados pela internet, as pessoas se envolvem. E quando você percebe, você está dentro de um movimento que você nem sabe como você entrou nele. Bem, eu comecei a pensar nesses dias exatamente sobre essa tendência do primeiro você começa e depois você melhora. E eu comecei a pensar se isso fosse aplicado na vida espiritual. Será que haveria um primeiro você começa e depois você melhora? Como é que seria a foto do início com a foto do hoje? Qual seria a narrativa de quando começou e como você está? E não há um texto que seja mais apropriado para fazer essa comparação, esse contraste entre o início e tempos depois do que essa palavra de um homem que foi alcançado pela graça de Jesus. Toda pessoa, todo pecador, começa com uma história extremamente miserável. Todos nós. Não há uma pessoa sequer que tenha hoje uma vida com Deus, que no início da sua caminhada não foi encontrado devastado pela violência produzida pelo pecado. O pecado produz destruição e morte. O salário do pecado é a morte. Quem um dia estava sem Jesus estava condenado à morte eterna. Você não só estava vivendo um momento sem paz, porque a verdadeira paz só Jesus pode dar. Você não vivia alegria plena, porque a única alegria verdadeira é Jesus. Até que você teve encontro com Deus. E a partir deste momento, Deus começa uma obra na sua vida. E Paulo usa o seu próprio exemplo para encorajar este moço no ministério, que era Timóteo, um jovem pastor, sobre a importância do progresso da vida espiritual. Vida com Deus exige melhora todo dia. Vida com Deus exige que você comece, mas que você melhore. Nós não podemos ter uma jornada espiritual sem um progresso, não do ponto de vista daquilo que as pessoas entendem ou que você espere ser um progresso positivo, mas segundo aquilo que a palavra de Deus afirma ser o desenvolvimento da nossa salvação. A palavra de Deus diz que você deve desenvolver a sua salvação. Isso quer dizer de que uma vez você nascendo de novo em Jesus, precisa progredir. Você precisa melhorar cada dia mais. Provérbios 4:18, esse é um texto muito conhecido, e talvez você nem soubesse que é um texto de Provérbios, e você já deve ter citado ou ouvido em algum lugar, afirma exatamente isso. Mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer ou da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até chegar a ser dia perfeito, ou algumas versões dizem dia claro. Paulo agora está usando exatamente este exemplo para encorajar esse jovem pastor. E eu gostaria de pegar essa trend do momento e trazer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como um todo. Quem sabe na sua vida matrimonial, na sua vida como pai, como mãe,
na sua vida como ser espiritual. Deus espera que em Cristo Jesus haja uma transformação contínua na nossa vida. Eu não posso me acomodar. Eu realmente primeiro preciso começar. E todo começo, ele está em Jesus. Somente em Jesus há um novo começo. Cristo é o início de uma nova e verdadeira vida. Sem Cristo não há novo começo. Sem Cristo tudo é velho. Sem Cristo nada mais passa do que boa intenção da nossa parte. Mas Paulo agora, ao escrever essas palavras, ele fala do seu ministério. Paulo está aqui agora escrevendo essas palavras a Timóteo, já naquilo que os historiadores chamam de reta final da sua jornada ministerial. Paulo havia feito muito para Cristo. E nações, países haviam sido alcançados através do ministério deste homem. Um homem que foi alcançado pela graça de Jesus. E de que a partir deste momento se colocou num desenvolvimento contínuo para se tornar útil para a obra de Deus. E Paulo diz como ele se encontrou. Olha o que o texto diz. Verso de número 12 em diante. Ele diz, olha, eu agora agradeço aquele que me deu forças. Ele está falando de Cristo Jesus, o qual me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Paulo está falando do chamado ministerial. É Deus quem nos chama. Nós somos atraídos pela bondade do Senhor. É Deus quem, com sua doce voz, chama-nos ao arrependimento. O coração do homem, duro e totalmente insensibilizado por causa do pecado, só pode ser atraído e quebrantado pela doce voz do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo de Deus vem, ministra ao coração de uma pessoa, e essa pessoa, tocada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, reconhece que é pecador. E Paulo tem esse momento. Ele mesmo diz a respeito de si próprio. Olha o que diz o verso 13. Embora eu fosse. E aqui o verbo, ele tem extrema importância na narrativa do apóstolo. A versão mais utilizada pela igreja no passado, que era revista e atualizada, eu nem digo na Nova Almeida atualizada, a expressão era essa, eu que no passado. Paulo está fazendo exatamente um contraste entre como ele se encontrava hoje e como ele um dia se encontrou no passado. E o que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo a Timóteo, e aquilo que o Espírito de Deus quer que eu e você entendamos, é que há uma necessidade e uma importância de conseguirmos fazer essa diferenciação na nossa vida. Tem que haver um antes e depois. Tem que haver um momento em que coisas na sua vida ficaram no passado, não fazem mais parte do seu presente. E Paulo diz, no passado, eu que, embora fosse blasfemo, perseguidor e violento. E ao estudar a vida do apóstolo Paulo, baseado naquilo que as Escrituras nos trazem de informação, ele, de certa forma, é até um tanto conservador a usar expressões que o definam. Paulo realmente era um blasfemo. Ele blasfemava porque ele não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Ele perseguia aqueles que eram discípulos de Jesus. Ele era perseguidor, e assim diz. E ele era violento. Paulo era um homem violento. Paulo era aquele que consentia na morte de Estevão, Paulo era aquele que colocava em prisão os que estavam seguindo a Cristo. Paulo era um homem violento. Mas o que traz de beleza sobre esse testemunho do apóstolo Paulo? E veja, é preciso coragem para você dizer para as pessoas, antes eu era de um jeito, olha como eu sou agora. As pessoas têm que não somente ouvir um discurso, mas têm que ver os seus frutos.
Foi Cristo quem disse de que pelos frutos nós conheceríamos a qualidade de uma árvore. E Paulo agora está dizendo, no outro tempo, em algum momento, no passado, eu era perseguidor, blasfemo, insolente, violento. Mas aqui há um momento de mudança radical na vida do apóstolo Paulo. Ele diz, contudo, eu recebi misericórdia. Há um momento na nossa vida de que a misericórdia de Deus nos alcança na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E nesse momento tudo se faz novo. Foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu aos Coríntios dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram onde? No passado. E tudo se fez novo. Primeiro você começa, depois você melhora. E você vai vendo a jornada do apóstolo Paulo, assim como você vai vendo a jornada de tantos homens e mulheres que têm a sua história registrada nas Escrituras, de que depois que tiveram um encontro com o Senhor, foram transformados pelo poder da graça de Jesus. E Paulo é específico e categórico em reconhecer de que ele era fruto exclusivo da graça. Veja que diz o verso 14, por gentileza, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Antes eu estava cheio de coisas do mundo, sentimentos como violência, perseguição, blasfêmia, porque todos nós, longe de Deus, antes de nos encontrar com Jesus, éramos cheios de pecado. Mas aí a graça de Deus vem e começa a transbordar na nossa vida. E todo espaço que é em nós, no nosso coração, na nossa mente, no nosso falar, começa agora a estar cheio de Deus. Estando cheio de Deus, nós transbordamos daquilo que estamos cheios. Qualquer recipiente só transborda daquilo que está cheio. Por exemplo, uma pessoa diz assim, em algum momento da vida, você está dirigindo seu carro, ou você fica nervoso em algum momento, ou você tem algum tipo de destempero, e você transborda. Você transborda com uma atitude, você transborda com uma palavra, mas você só vai transbordar daquilo que tem dentro. Se você solta qualquer tipo de palavra chula, um palavrão, é porque dentro de você tem um vocabulário pronto. Se você tem atos de violência, quer dizer de que o Espírito de Cristo, que tem como característica mansidão e domínio próprio, ainda não transbordou no seu coração. Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos entender claramente, cada dia mais, de que o Evangelho de Cristo nos chama para um antes e depois. Que eu preciso colocar os olhos nos retrovisores da minha vida e ver de que algumas coisas já ficaram para trás. Ficaram para trás. Começamos de um jeito, e toda jornada de qualquer pessoa não começa em perfeição. A perfeição cristã é uma obra contínua do Espírito Santo na nossa vida. Não espere você, de um novo convertido, a plenitude da incorporação de uma vida de santidade. Não vai ter. Porque ele se veio a Cristo hoje. Meu irmão, os seus pecados foram perdoados. Mas há uma série de hábitos, de vícios, de manias que vão sendo transformados pela glória de Deus. Me lembro de uma ocasião, eu era muito querido aqui na igreja, inclusive na época em que a igreja nem sequer era aqui, ficava na Francisco Glicério. Inclusive pastor André, pastor Fernando são fruto daquela época. O pastor Fernando chegou à igreja quando a igreja ainda era na Francisco Glicério. E tinha um querido irmão, eu tinha ele como um pai, um segundo pai. Ele era baterista, veio das bandas bailes do mundo.
Veio das bandas baile. E ele tocava em tudo que era banda baile que tinha por aí. Você sabe o que é banda baile, né? Hoje não sei nem se tem mais banda baile. Mas banda baile é quando tinha uns eventos, tinha algumas coisas, a banda fazia cover. E ele era um músico que veio do mundo, da noite, e ele converteu-se. A família que tinha já envolvimento, a sua esposa, conhecia, tinha relacionamento com a igreja há muitos anos, ele veio a Cristo. E através do convite de um pastor, o pastor Silas Marins, que na época que começou o culto de segunda-feira, era o culto de segunda-feira, hoje o que é o culto de terça, esse culto que movimenta a cidade e a região, antes era segunda. E segunda-feira era um culto de louvor, oração e palavra, só tinha isso. Cantava, orava e pregava. Endemoniado caía, era um rolo. Pegava daqui, você grudava 3 aqui, manifestava mais 5 acolá. Era uma loucura. Francisco Glicério. E não tinha ninguém para tocar de segunda-feira. Segunda-feira, muita gente trabalhando, muita gente estudando. Bem, o pastor Silas convidou Marcão. Lembra dele, né, pastor André? Marcão. Um homem negro, gente boa. E veio, só que o Marcão, fumava um cigarro, mas daqueles assim, forte. E ele veio a Cristo, veio a Jesus. E como ele veio a Jesus, a nicotina demorou para sair. Foi dando uma demorada. E o Marcão vinha, e às vezes ele vinha tocar, e ele andava com aqueles house extra forte preto. Sabe aqueles que ele botava para tentar disfarçar o cheiro. Mas, meu irmão, quem fuma não sente o cheiro, mas quem não fuma? Se você respirar, você sente que o cara está numa caatinga de cigarro, que não é brincadeira. E aí o senhor, ele começava a tocar, quando ele tocava, transpirava, saía nicotina até no suor. Ficava um cheiro de cigarro Marlboro, Derby, tudo que você imaginar. Porque era... Você conhece isso aí, irmão? Tem gente que riu com vigia, hein? Era só isso aí. Marlboro, Derby, cheirava. E o Marcão às vezes se sentia incomodado. Porque a pessoa quando vem a Cristo, ela vem do jeito que está. Você deve vir a Jesus do jeito que você está. Mas você não pode permanecer do jeito que você chegou. E as coisas vão transformando. As coisas vão mudando. As coisas vão sendo cada vez mais tocadas pela palavra, somos quebrantados, o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida. E este homem, que a si próprio se classificava como um pior de todos os pecadores. Diz que ele começa desse jeito. Paulo tem uma experiência com Cristo, e dessa primeira experiência, ele entende que ninguém começa perfeito. Nenhum de nós aqui. Não sei quanto tempo você tem de vida com Deus, mas lembre-se quando você chegou. Quando você chegou. Você chegou, você queria até fazer as coisas da forma certa, mas você entendia aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Ele diz: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Porque você ainda precisa de uma ação contínua de transformação da parte do Espírito Santo na nossa vida. Paulo fala a respeito dele próprio. Ele diz: eu no outro tempo, no passado, eu era alguém assim, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Porque eu agia, e preste bem atenção nessa, porque aqui todo mundo perde o seu álibi. Olha o que Paulo diz no final do verso 13, por gentileza. Porque agia por ignorância e incredulidade. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Não leva. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque tem coisas que ele fala: onde eu estava com a cabeça. Aí Deus diz: nem eu sei onde estava. Porque Deus não leva em conta. Você não pode ser julgado por coisas que você não sabia. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo,
que você vem ao culto, que você tem acesso à palavra, que o evangelho é pregado ao seu coração, sobe a régua. Deus agora já não espera de você ignorância, porque você não é mais ignorante. Você sabe o que deve fazer, mas você ainda dá lugar à sua carne. Você até começou, mas ainda não melhorou. Primeiro você começa, mas até agora não melhorou. Ah, mas tem que melhorar. Tem que melhorar. Paulo diz, eu o fazia na ignorância e na incredulidade. Há muitos casos de pessoas, e tem um grande químico, ele é químico, eu fui só descobrir recentemente que ele era químico. Ele se chama Marcos Eberlin, não tem nada a ver com a Ponte Preta. É o Marcos Eberlin, químico. Ele era ateu, e hoje ele é convidado em muitos lugares, ele mora em Campinas. Ele é químico da Unicamp. Eu acho que ele já falou aqui, né, pastor André, o Marcos Eberlin. Ele era ateu. E por ser ateu, alguém muito ligado à ciência, ele achava uma completa loucura e estupidez afirmar algumas coisas e pregar a respeito de um Cristo que cura, que transforma, que cria. Ele acreditava na teoria do evolucionismo, do Big Bang, de que as coisas foram criadas não por um ser supremo, pelo Senhor, mas foi uma ordem cósmica que produziu hoje os planetas, até que o dia ele encontrou misericórdia. E uma vez encontrando misericórdia, hoje ele agora, já não fala o que falava mais, hoje ele é um dos mais requisitados doutores para falar sobre a teoria da criação. Ele é convidado a dizer, ele fala sobre a teoria da terra nova, inclusive. Por esse negócio de milhões e de bilhões, eu falei, olha, há vários comprovantes através da ciência e da química que diz que a terra foi criada por Deus. Ele, na sua ignorância e na sua incredulidade, agia de uma forma, mas até que teve um começo. E um novo começo com Jesus produziu agora um novo estilo de vida. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, tem que mudar coisa na nossa vida. Tem que mudar o nosso estilo. Quem vai à cruz precisa ser transformado por ela. Quem conhece a Jesus não pode ter um encontro com Ele e voltar para casa. Você vem para um culto como esse, você ouve uma palavra, você é visitado pela ação de Deus. Há uma atmosfera de glória. Você não pode voltar e viver a semana do jeito que você viveu anterior. Você tem que melhorar. Você tem que começar de um jeito, mas depois tem que melhorar. Nós estamos chegando no final do segundo mês do ano. Nós já estamos no final de fevereiro. Acabou, só tem essa semana, gente. Ó, finito. Nós já estamos entrando no terceiro mês do ano. E você talvez não progrediu nada. Não progrediu na sua vida espiritual. Você não ora, você não lê a palavra, você esfriou da igreja. Primeiro você começa. Você tem melhorado? Vocabulário em casa, um relacionamento com a dona Onça, como é que está? É uma forma carinhosa de nos referirmos à nossa melhor metade. Glória a Deus, minha dona Onça está ali. Isso aí, quando fica brava, Jesus sai da frente. É uma bênção. Melhorou, tem que melhorar. Porque o evangelho, meu irmão, ele é prático. O evangelho não é teórico. O evangelho é estilo de vida. O evangelho produz mudança em tudo que fazemos. O evangelho, aquilo que você vive espiritualmente num domingo como esse, tem que produzir resultado nessa semana no seu trabalho. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Paulo dizia no outro tempo, eu era blasfemo. Agora, o seu vocabulário mudou. A sua violência mudou. Você é controlado por quem agora? É pelo Espírito de Deus ou pela sua própria carne? Paulo não começa perfeito. Nenhum de nós começa. Mas nós somos transformados de glória em glória. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que aquele que começou a boa obra
Ele há de completá-la. Somos uma obra contínua do trabalhar do Espírito Santo e da sua palavra em nós. Paulo olhava para si próprio e dizia: eu comecei ruim. Lembre-se de Pedro, o apóstolo Pedro, o homem considerado o chefe dos discípulos, o que prega a primeira mensagem depois do derramar do Espírito Santo. No primeiro encontro que Jesus tem, que é registrado nas Escrituras com Pedro, está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele estava lavando as suas redes. Você já deve ter ouvido a história que conta sobre a pesca maravilhosa. Está ali, ele já havia voltado para a praia, ele estava lavando as suas redes, até que Jesus diz para ele: vou entrar no seu barco, vai ao fundo. Bem, Jesus prega o evangelho, depois manda Pedro lançar a rede, ele em obediência o faz, e é uma linda pesca. Quando Pedro vê o poder de Deus na pessoa de Cristo, qual é a palavra que Pedro dá a Jesus? Pedro diz: afaste-se de mim, porque sou pecador. Começamos assim. Todas as pessoas que Jesus encontra precisam reconhecer que estão no mesmo estado que Pedro estava. Afaste-se, porque eu sou pecador. Há um progresso. Pedro começa a andar com Jesus. Pedro começa a ser íntimo de Jesus. Dos três mais próximos, Pedro, Tiago e João. E a lista sempre era encabeçada por quem? Pedro. Pedro, Tiago e João. Viu os milagres. Ele viu Cristo sendo transfigurado. Ele viu a glória do unigênito do Pai. Mas quando Jesus é preso, Pedro nega. Ele está sendo trabalhado. Mas depois de algum tempo, quando ele está buscando em oração com cerca de 120 pessoas, vem o poder do Espírito Santo. Enche o lugar onde eles estavam. Línguas como de fogo são distribuídas sobre a cabeça de todos que ali estão. E eles são cheios do Espírito Santo. E agora Pedro já não é mais o mesmo. Primeiro ele começou. A caminhada de Pedro com Jesus foi naquela praia em Cafarnaum. Mas o progresso da sua vida espiritual foi tamanho que ele agora se nega até mesmo a ser morto como seu Senhor o foi. A tradição diz que Pedro, ao ser crucificado, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas ele agora que negou Jesus na beira de uma fogueira, morre pelo seu Senhor. O evangelho tem que ter um começo, mas tem que ter uma melhora na nossa vida. Nós precisamos melhorar. Jesus vem e melhora tudo na nossa vida. Jesus quer melhorar. O evangelho é um evangelho de melhoria contínua. O primeiro passo é dado. Eu digo sim, mas não é o único passo. Eu vou todos os dias dando lugar à ação do Espírito Santo. Eu preciso melhorar. As minhas reações, a maneira como eu falo, até a maneira como eu penso. Tudo tem que mudar. Os valores mudam. O valor de quem tem um encontro com Jesus não é mais valor do mundo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 17 em diante, 17, 18, 19 e 20. Paulo está falando sobre esse processo de mudança. E uma das cartas, e quem aqui tem tempo curto ainda no Evangelho, algumas pessoas me perguntam: pastor, de onde eu devo começar a ler a Bíblia, se eu agora me converti há pouco tempo? Eu normalmente digo, leia os Evangelhos e leia a carta de Paulo aos Efésios. Porque a carta de Paulo aos Efésios é uma cartilha daquilo que Deus espera que haja de transformação na nossa história. E quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, ele diz: aquele que mentia, não mente mais. Tem que mudar. O que roubava,
não rouba mais. O que blasfemava, não blasfema mais. Ele está dizendo, tem que haver um antes e um depois. Primeiro você começa, depois você... Legal. Pastor, mas quando é que vai ficar bom? Só na eternidade. Porque todo dia, todos nós aqui precisamos melhorar. A sua foto de hoje tem que ser boa, mas a de amanhã tem que ser melhor do que hoje. Você tem que caminhar na sua vida espiritual, crescendo em conhecimento. Olha o desenvolvimento que Paulo testemunha. Volte para o texto, por favor. Ele diz, olha, a afirmação, verso de número 15, digna de confiança, e todos devem aceitá-la, é essa: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ponto. Sem salvação, não há nova vida. Mas para aí, não. Olha o que Paulo diz. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. E desse modo, verso agora de 16 da sua última parte, grife isso na sua Bíblia, por gentileza. Sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Eu não só sou alcançado e transformado, eu agora me torno modelo para os outros. As pessoas têm que olhar para mim e dizer assim, ele só melhora. Ele antes de Jesus era de um jeito. Antes ele era fofoqueiro e futriqueiro. Agora ele não é mais. Ele saiu da roda. Eu não entendo crente fofoqueiro. Não entra na minha cabeça. Gente que gosta de futricar e ainda usa de argumentos espirituais. Não, eu estou só compartilhando com você porque eu quero que você ore por essa pessoa. Cria vergonha na sua cara. Você não estava se contendo. Você quis dizer isso porque você quis dar uma de espiritualoide, mas a sua língua estava dentro da boca, venenosa, batendo de cima para baixo. Eu não estou falando isso por mal, não. Santo do pau oco. Não está, não. Zip. Você antes era de um jeito, mas agora as pessoas não te veem mais nas mesmas rodas, com os mesmos valores, vivendo atrás dos tesouros deste mundo. Paulo diz, eu agora sirvo de exemplo a todos que vierem crer nele para a vida eterna. Mas Paulo vai além, ele diz, eu não somente sirvo de exemplo, eu agora, olha o que ele diz ainda no verso, e volte no verso de número 12, ele diz, eu sou digno de confiança. Você confia em mentiroso? Confia ou não? Eu não confio. Você confia em alguém que é maldizente? Até porque quem fala mal de você para alguém, vai falar mal de alguém para você. É assim, vai e volta. O que leva atrás é o iFood. Ele entrega aqui, é só vir um próximo pedido que ele está entregando acolá também. Olha o que Paulo diz. Eu antes era tudo isso, mas agora eu fui digno de confiança. Paulo diz, o Senhor me considerou digno e me designou para servi-lo. O progresso da vida espiritual gera uma transformação em que a nossa vida não é mais agora caracterizada por evidências do pecado. Não, agora eu sou útil para a obra de Deus. Meus queridos, primeiro você começa, depois você melhora. Você antes era perseguidor, agora ele é perseguido. Antes ele ia contra o avanço da igreja, agora ele contribui para o avanço da igreja. Nós precisamos aprender com este evangelho. Um evangelho que infelizmente, cada dia mais, está escasso por aí. Mas é um evangelho que gera transformação. Essa é uma palavra que dentro da nossa teologia nazarena se chama perfeição cristã, santidade. Nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que haver. Minha maneira de pensar. Havia uma canção que cantávamos
muitos anos atrás, eu nem lembro quem cantava essa música, naquela época não tinha hoje a facilidade que se tem, porque hoje tem aplicativo que se tem uma música tocando, você bota ele assim, ele te diz quem está cantando, que álbum é, que ano foi gravado. Já ouviram isso não? Outro dia uma pessoa mostrou para mim, eu falei, isso é feitiçaria, está amarrado. Revelação, a pessoa está tocando, colocou assim, não, peraí pastor, eu quero que nós vamos descobrir a música. Aí colocou assim, começou perto, como se estivesse recebendo alguma coisa. Falei, sai para lá. Aí falou, não, está aqui, ó, fulano de tal que gravou, no álbum tal, ano tal. Bem, naquela época não tinha isso. Mas havia uma música que dizia, Espírito Santo de Deus, vem transformar o meu pensar, o meu agir, o meu sentir. Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo é contínua na nossa vida. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos e atentos àquilo que o Espírito de Deus identifica em nós, que precisa ser transformado em conformidade com a sua palavra. Primeiro você começa, depois você melhora. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude a ter essa imagem clara, não só para si mesmo, mas aqueles que caminham com você, dentro de casa. O que as pessoas dizem? Eu me lembro, aliás, foi agora. Os meninos foram jogar bola. Jogar bola não, me chamaram por um negócio que eles disseram, pessoal, os meninos aqui da igreja estão indo jogar bola, quarta-feira. Eu já deixei os gramados há algum tempo. Mas aí eles disseram, vai ter churrasco. Eu falei, então eu vou. Disse que ia ter churrasco. Eu cheguei na hora do churrasco. E o pessoal estava lá, eu tentei encostar no alambrado. Não consegui assistir 2 minutos, porque eu fiquei com medo de ter pesadelo o resto da noite do que eu vi. Era gente se enroscando em bola, foi uma dificuldade. Eu falei, bem, vou para onde me interessa. Eu fui para a churrasqueira. Comi ali um negocinho, comunhão, né, irmãos? É uma bênção. E eu sei que ali havia um dos rapazes, eu não sei nem se ele está aqui hoje, ele compartilhou algo comigo, falou, pastor, eu conheci uma pessoa, acho que é negócio de tênis, aula de tênis, professor de tênis, e ele disse assim, olha, durante a pandemia, a minha esposa sempre insistindo, porque ela queria que eu ouvisse um pastor, e eu sempre ouvia, e ele comentando, convidando essa pessoa a vir à igreja, e disse assim, não, eu conheço esse pastor, minha esposa ouve ele faz tempo. Ele disse assim, não, o problema é que ela não faz nada do que ele diz. Ele disse assim, então eu não vou para a igreja, porque se ela está ouvindo e não faz nada do que ele diz, não muda nada. Olha como o nosso testemunho impacta pessoas. O maior e mais eficaz de todos os poderes para alcançar pessoas é o testemunho da nossa vida transformada. Não pense você, os outros estão aqui na gente, ó. De discurso, ninguém se convence. Mas Paulo diz, eu me tornei modelo dos fiéis. O Senhor Jesus agora, e Paulo diz assim, eu me tornei exemplo para todos. Que o Senhor levante a sua vida como exemplo de alguém que foi transformado pela graça de Jesus. E que em casa os teus filhos, olha, uma das coisas que muito me preocupa, são filhos de crentes que não querem saber de igreja. Porque o testemunho dentro de casa não condiz com aquilo que os pais dizem professar. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas que os seus filhos amem a Cristo, porque veem você amar a Cristo de verdade. Que queiram ser crentes e discípulos de Jesus, porque veem nos seus pais verdadeiros discípulos de Jesus. Que Deus nos ajude. Primeiro você começa, depois você melhora. Que Deus nos ajude a melhorar. Cada dia mais. Eu quero melhorar, não sei você, mas eu quero melhorar. Eu não estou bom ainda não, está ruim ainda. Tem hora que eu falo, precisa melhorar. Essa mensagem não é para vocês. Ela é, antes de mais nada, para mim. Ninguém aqui está acima de outra pessoa, com um discurso de
vaidade ou de presunção. Vocês, hein? Não. Começa, é o que a Bíblia diz, a começar em mim. Quebra corações. A começar em mim. Que Deus nos ajude a sermos transformados cada dia mais. Para que naquele grande dia o Senhor diga: entra no gozo do seu Pai eterno. Há um texto que é um dos mais pesados, eu posso assim classificar, de registros da palavra do Senhor Jesus, quando ele diz que naquele dia haverão muitos que chegarão a ele dizendo: no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu fiz muita coisa evangélica, religiosa. E Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Isso quer dizer de que a iniquidade nunca deixou de ser uma prática. Ele diz: nunca vos conheci. O verdadeiro evangelho é ser conhecido por Cristo. E que nós naquele dia possamos ser conhecidos como ovelhas do rebanho de Jesus, transformados continuamente para a sua glória. Diga amém para isso.